queridos, mais uma semana, o amor, a essência de Deus. E agora para tratarmos do tema, o amor não se ira facilmente. Bom, acho que a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui em cima deste tema é o seguinte, é que a ira em si não é pecaminosa. A gente vê, por exemplo, algumas expressões de um Deus irado, Deus se ira. E o homem também foi dotado dessa capacidade de sentir ira. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O grande problema é que a ira, ela é uma energia, originalmente falando, ela é uma energia para se corrigir um problema. É uma energia que você tem e que sobe de alguma forma, não que te possua, mas ela dá o gás necessário para que você possa ver uma situação e agir para corrigir um determinado problema, uma determinada crise que surgiu. Agora, temos que entender que a ira, ela foi contaminada pelo pecado. Então, ainda que a ira em si, ela não é pecaminosa, mas ela pode se tornar pecaminosa na medida em que ela se deixa contaminar por todas aquelas vertentes de pecado, elementos pecaminosos que a gente vai tratar aqui na lição de hoje e que deturpam essa energia da ira. Ou seja, se a ira seria uma energia para você fazer o bem, para corrigir um problema, ela, sob o comando do pecado, do orgulho, da crueldade, da língua venenosa, que são necessariamente atos pecaminosos, então a ira, sob o domínio dessas ações pecaminosas, então certamente ela vai só produzir o mal, tá bom? Mas para a gente deixar claro aqui que a ira em si não é pecado, naturalmente ela não é pecado, mas ela pode se tornar, conforme acabei de falar. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo fala do amor que não se ira facilmente. Se ele está dizendo que o amor não se ira facilmente, é possível que mesmo o amor experimente uma faceta de ira, porque Deus é amor, no entanto Deus também se ira. Mas a ira de Deus, ela é sempre positiva, ainda que para exercer o juízo contra o mal ou contra o pecado ou contra o pecador, mas a ira divina, ela é 100% baseada na santidade de Deus, no amor de Deus e na justiça de Deus. No nosso caso, contaminado pelo pecado, ela vai trazer problemas graves, tá bom? Mas o amor não se ira facilmente. Aqui na lição de hoje, eu não vou entrar tantos detalhes, porque você tem a oportunidade aí de esmiuçar a ministração desta semana e entender aqui cada elemento que vai fazer com que a ira traga um desfecho negativo para as situações da vida. Eu vou falar sobre o orgulho, sobre a crueldade, sobre a língua venenosa. Todos eles fazem com que a ira extrapole as suas dimensões e traga um prejuízo, um malefício acima daquilo que a gente imagina. A malícia, a contenda, enfim, elementos que a gente vai compartilhar na lição de hoje. Mas apenas um exemplo da ira acontecendo num contexto familiar e que fica bastante claro através daquilo que aconteceu com Simeão e Levi. Simeão e Levi, ambos filhos de Jacó, ambos irmãos de Diná, que havia sido violentada por um estrangeiro, por alguém que se enamorou dela, ele acabou a violentando. Siquém foi o homem que fez isso com Diná, e quando Simeão e Levi ouviram essa história que o pai contou, eles ficaram tremendamente irados. Há uma passagem bíblica no Novo Testamento, também bem citada aqui, bem explicada aqui na lição de hoje, que fala sobre irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira,
Qual que é a recomendação de Paulo? E eu já volto aqui para Simeão e Levi, para você poder entender. Irai-vos e não pequeis. Isso só para justificar que a ira em si ela não é pecaminosa, mas ela pode se tornar, se você permitir que ela te possua, se você permitir que ela finque raízes a ponto de moldar as suas escolhas e as suas decisões para o mal, ou para desembocar em violência, ou vingança, ou coisa parecida. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, você pode até se irar, mas não vá dormir com este rancor crescendo dentro de você. Tome cuidado, e não precisa nem pensar literalmente na questão de ir dormir. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, que a ira venha, mas que logo ela vá embora, que logo você perceba que ela já se assentou a ponto de não conseguir mais te conduzir a uma atitude pecaminosa. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Como eu já disse várias vezes, até em outras células, desde a primeira célula que a gente ministrou, quando a gente estava falando sobre a ira, no contexto de Tiago. Lembra da célula de Tiago, que foi a nossa primeira nesse formato, nesse modelo? Um dos capítulos era a ira, e a gente trabalhou bastante isso, e dentro de uma aula que a gente pôde ministrar também, colocar no livreto, trouxemos esse entendimento de que a palavra lugar, não deis lugar ao diabo, é uma palavrinha no grego que diz topos, topos de topografia, que é um espaço mesmo, que é um espaço geográfico. Paulo está dizendo o seguinte, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele está querendo dizer o seguinte, se você alimentar a ira, o diabo se sentirá confortável pelo terreno que você outorgou a ele, pelo direito que você deu ao diabo de agir na sua alma e agir no seu coração, te levando a agir na base da ira, da vingança, do revanchismo. Não deis lugar ao diabo. Tudo isso para voltar para a história de Simeão e Levi, que os dois, sendo irmãos de Diná, quando ouviram que ela tinha sido abusada por Siquém, ainda que a família de Siquém quisesse casar, né, promover o casamento entre o jovem e a jovem, no entanto, Simeão e Levi, em vez de descansarem no julgamento do pai, porque o pai é quem estava julgando a situação junto a outra família, em vez de Simeão e Levi descansarem naquela condução que o pai estava dando para a situação e na tratativa do pai em relação à filha, eles foram deixando com que a ira os possuísse. E o que aconteceu? Dormiram aquela noite, armaram um plano, criaram toda uma situação para enganar tanto Siquém quanto seu pai Amor, bem como todos os homens daquele vilarejo, daquela família. E num determinado momento, Simeão e Levi entram na cidade, movidos de ira, e eles matam Siquém, foi o rapaz, o pai dele, Amor, bem como todos os homens daquela região. Eles foram impelidos pela ira, mas não pela ira momentânea, aquela ira que vem como impacto de uma notícia que você recebe de última hora. Não, essa ira foi uma ira alimentada, e é contra isso que a gente está trabalhando aqui nesse material de hoje especialmente. Porque, a princípio, você pode até sentir aquela ira momentânea, quando você recebe uma notícia, alguma coisa chegou para você e aquilo mexeu com você. Ok, somos seres humanos e muitas vezes ficamos indignados com muitas coisas que chegam aos nossos ouvidos. Agora, o que nós vamos fazer depois? E é essa responsabilidade que não pode ser tirada de Simeão e Levi, porque eles tiveram tempo para pensar, para refletir, para aplacar a ira. Um teria o outro para se ajudarem mutuamente a fim de que deixasse de pensar naquilo que eles estavam pensando,
mas não fizeram isso. Muito pelo contrário. Em vez de aplacarem a ira, eles deram lugar à ira. Eles fomentaram a ira. Eles jogaram mais lenha na fogueira. Eles idealizaram um plano e esse plano culminou em morte. Morte de Siquém, morte de Amor, o pai de Siquém, e de todos os homens daquela região, para que eles pudessem vingar a honra da irmã que tinha sido violentada. Eu sei que a situação é bastante forte, porque houve aí um abuso sexual. E quem é o irmão e quem é o pai que, em sabendo disso, vai ter uma postura, vamos assim dizer, plenamente madura? Difícil. Nós temos alma, temos emoções e também temos a possibilidade de ira. Porém, a responsabilidade com o que vamos fazer da ira. Estes homens fizeram da ira um estopim para uma tragédia. Mataram muitas pessoas. E é isso que a ira vai continuar provocando, essa ira dominada pelo orgulho, dominada pela crueldade, dominada pela língua venenosa. Quantas e quantas situações que a gente vê de gente brigando, de gente tirando a vida do outro, por causa de um mal-entendido, uma língua venenosa. Alguém soltou um comentário maldoso, que não era verdadeiro, ou não era 100% verdade, mas destilou ali um veneno de contenda e que culminou em morte, ou se não morte, pelo menos amizades destruídas, relacionamentos desfeitos, malícia, né? Outro elemento aqui citado na aula de hoje também que fomenta a ira é a malícia, é aquilo que a pessoa intenta fazer de mal e aí destila um determinado veneno para poder fazer com que aquilo não termine bem. Contendas, que são também alimentadas pela ira, e assim por diante. Bom, na nossa reflexão, para a conclusão da aula de hoje, você vai ver todos os exemplos, mas na nossa reflexão, na página 86, eu queria que vocês trabalhassem isso na célula. O amor que não se ira facilmente consegue refrear o furor do orgulho através da humildade. Você já experimentou algo do tipo em suas relações interpessoais? Quando de repente o seu orgulho é ferido por algum comentário, mas ali você percebe que foi uma cilada do diabo para te desestabilizar. Mas ali naquele momento você já discerne quem está por detrás daquela situação, se reveste de humildade, aplaca a ira dentro de você e então você consegue dominar a situação. E se você tiver que dar alguma resposta ou fazer alguma coisa, claro que você vai poder dar uma resposta ou fazer alguma coisa, mas não mais dominado por uma ira que assumiu o controle da sua vida. Você precisa estar no controle da sua vida e não um determinado sentimento. É você quem tem que estar no controle. O segundo ponto da reflexão da página 86, o amor é antídoto contra os comentários cruéis, principalmente nas redes sociais. Você já foi vítima de algo assim? Como avaliou a sua capacidade de contenção da ira nesses casos? A gente que está vivendo agora no tempo mesmo de redes sociais, em que às vezes você posta alguma coisa, faz algum comentário, e chega alguém que nem entendeu direito o que você quis dizer e já tece um comentário maldoso e já te desonra, enfim. Como eu disse, não que você não vá responder, não que você não vá fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. A questão não é o que você vai responder, a questão é quem está no controle da sua resposta. Se é você mesmo, com o seu amor em ação, ou se é a ira que já tomou conta dos seus dedos, da sua mente, da sua alma já está em ponto de ebulição, está fervendo. Quem está no controle? É o amor ou é a ira? Essa é a reflexão. Em terceiro lugar aqui, como você reage a palavras venenosas, principalmente aquelas que questionam a sua honra ou que querem lhe desestabilizar em seu emocional? Principalmente quando a gente ainda está em formação,
da nossa personalidade e às vezes a gente se desmonta diante de um determinado comentário, de uma palavra. Como é que você está nesse processo? Procure fazer com que o amor gere em você a maturidade necessária, a maturidade suficiente para que você se deixe dominar pelo amor e não pela ira. Em penúltimo lugar, você tem procurado desenvolver o discernimento espiritual para se preparar contra a malícia dos outros? Digo em relação ao preparo que se faz necessário para se vigiar com antecedência, a fim de não cair na tentação que poderá levá-lo da ira ao pecado. Só para explicar um pouquinho mais essa penúltima parte da reflexão, na oração do Pai Nosso, que é uma oração que dentro da proposta inicial deveria ser feita todo dia, não como uma reza, mas como uma reflexão, no ponto final da oração, Jesus nos ensina a pedir ao Pai para que Ele não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre do mal. E se a gente parar bem para pensar, se essa oração for bem entendida, ela deve ser um antídoto, ela deve ser uma preparação para um dia que você não sabe como vai ser. Você está fazendo essa oração de manhã, Pai, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Ok, aí você vai embora e no teu caminho você encontra pessoas que vão te desrespeitar no trânsito. Às vezes você vai chegar no seu local de trabalho, vai encontrar um patrão irado, vai encontrar um colega invejoso, vai encontrar N situações ao seu redor que de alguma forma vão ser um chamariz para você entrar em tentação de ira. Então pensa bem na oração que você fez logo pela manhã, Pai, não me deixe cair em tentação. Então prepare-se para que em momento algum você perca o seu controle emocional. E em último lugar, você tem conseguido desfazer confusões, aplacar iras e desviar o furor através de sabedoria, mansidão e amor? Você tem sido esse pacificador, pacificadora no lugar onde você foi inserido, aplacando iras, dirimindo dúvidas, apartando brigas, contendas, fofocas, mexericos. O amor não se ira facilmente. E quem é movido pelo amor também certamente será um instrumento de pacificação nos ambientes em que ele for inserido. Que Deus te abençoe em mais uma célula, mais uma reunião e, se Deus quiser, nos vemos na próxima semana. Graça e paz.